Olá, amigos, tudo bem? Graças a Deus, espero que esteja. Bem, nós estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo nesse nosso momento de reflexão de fé e nós temos aí conversado com as pessoas, compartilhado para as pessoas esse tema onde nós temos intensificado, batido sobre a volta de Jesus. A importância que tem das pessoas elas se conscientizar de que este mundo em que nós vivemos, ele vai ter um fim. E para algumas pessoas que não têm atentado para as Sagradas Escrituras, elas vão perecer com este mundo e não vai ser nada agradável o que elas vão viver depois que esse mundo chegar ao fim. Não vai ser nada agradável. Então nós temos compartilhado com as pessoas a importância que tem de elas entregar a vida para Jesus, de elas se arrepender dos seus pecados e se converter para que elas possam herdar a vida eterna que Jesus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que abnegaram, renunciaram à sua vida de prática de pecados, porque para isso ele morreu na cruz, para que nossos pecados fossem anulados por meio do seu sangue derramado. Só que ele não continuou na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou alguns dias com seus discípulos e subiu para a glória para nos preparar lugar. E lá o livro de Apocalipse, capítulo 21, fala da Nova Jerusalém. É só você conferir, tá certo? Bem, mas hoje eu gostaria de falar para as pessoas a respeito da fé. Porque nós temos visto, muitas pessoas nesses dias passando por dificuldade, passando por situações complicadas. Nós estamos vivendo um momento na nossa economia onde eu venho falando isso muito tempo, alguns anos atrás. Eu já vinha falando, coisa de 3 anos atrás, eu li uma palavra no livro do profeta Joel, e eu falei sobre os gafanhotos, fiz uma alusão, a questão política do governo, de como estava o nosso governo quando houve essas transições aí do impeachment da antiga presidenta. E lá eu tinha falado sobre os gafanhotos, o que deixou o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto destruidor, o que deixou o destruidor comeu o cortador, o que deixou o cortador comeu o devorador. E nós falamos naquela época para as pessoas que quando um gafanhoto chega em uma plantação, ele devasta. Eu não estou falando do louva-a-Deus, esses gafanhotos em louva-a-Deus. Eu estou falando grilo, Eu estou falando do gafanhoto mesmo, aquele selvagem. Quando um enxame, não sei se eu estou usando o coletivo certo, um enxame de gafanhoto chega em uma plantação, ele devasta tudo. Nenhum agricultor quer uma praga de gafanhoto na sua plantação. Então, a coisa de 3 anos atrás, eu disse isso, que o nosso país, essa política, tinha gafanhotos que estavam devastando o nosso país. E lê o livro do profeta Joel e você vai ver lá falando sobre isso, narrando sobre isso. O que o gafanhoto fez naquela época? Devastou tudo. São os gafanhotos que estão aí sentados nas poltronas do nosso país. O legislativo não se entende com o executivo não se entende com o legislativo, que por sua vez não se entende com o judiciário, entendeu? O STF não consegue entender a linguagem do PGR, entendeu? O PGR não entende a linguagem do STE, e assim vai. E o povo, é que tem aí sofrido
com os altos tributos, os empresários com os altos encargos. E nós ouvimos toda hora rumores que multinacionais estão querendo sair do nosso país, e se as multinacionais saem do nosso país, né, aumenta o número de desempregados em vista do que já tem. Então é o retrato que nós temos vivido, sem dizer os outros problemas. Problema de saúde, problemas de pessoas acamadas, elas chegam a um estresse tão grande que começa a ter infarto, problema de depressão, de ansiedade e por aí vai. Então eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, que todos nós temos nossos momentos. Eu estou vivendo o meu momento difícil, uma fase que está muito complicada, que eu não tinha tido a experiência de ter passado, mas estou vivendo. Porém, eu não vou conseguir vencer essa fase se eu não colocar minha fé em Deus, minha perseverança, porque quando nós pegamos o livro de Hebreus e nós lemos o livro de Hebreus, ele fala, né, a respeito da fé. Ele fala a respeito da fé, a respeito lá da fé, porque para que a pessoa tem que usar em meio às tribulações, às provações que ela vive. E aqui em Hebreus capítulo 6, no versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Deus não é injusto para se esquecer da nossa fé. Ele não foi injusto com Abraão. Ainda que Abraão ele tenha recebido a promessa e só foi ver a conclusão dela praticamente mais de 2 décadas depois, fora das suas condições naturais, porque um homem não tinha condição de gerar filho com 100 anos e muito menos a sua mulher com 90 e poucos anos, mas foi ali que Deus operou para que ele pudesse mostrar o seguinte: os impossíveis do homem são possíveis para mim. Então, quando nós ficamos muito voltados com nossos olhos para as circunstâncias, sabe o que vai acontecer? Aquilo que Jesus disse lá em Mateus. Iremos ficar preocupados, inquietos, ansiosos. Você pode pegar aí e ler, fazer uma pesquisa aí e veja o que a ansiedade causa ao corpo físico. A pessoa ansiosa, ela vive à mercê de remédios controlados. É perigoso, porque a ansiedade tira a pessoa do seu normal, do seu natural. Então Jesus disse: não andeis inquietos, preocupados. O Senhor, vosso Pai, sabe do que necessitais. Eu sei que é difícil as pessoas ver os seus compromissos se acumulando. Ela vê lá, cada vez que ela vai lá no exame, ela vê lá o exame constando que ela ainda está doente. Ela olha para sua família e não está nada legal. Mas é na perseverança que nós vamos vencer. A Bíblia fala: resistir ao diabo. O diabo ele resiste, mas nós temos que resistir mais ainda para poder vencê-lo. Para poder vencer. E é por meio da fé. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 38 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Quem são esses homens? Olha o caso de Davi. Olha o caso de Gideão. Vamos falar lá de Neemias. Os muros estavam lá destruídos, mas ele orou para que a boa mão de Deus fosse com ele. Ele foi à luta reconstruir o muro. Vamos falar de muitos heróis da fé: Moisés, Josué. Muitos que venceram por meio da fé e se encontravam em situação adversa, tão quanto nós passamos, mas perseveraram em esperar, em confiar em Deus, em oração, buscando a Deus para que essa situação mudasse. Tá certo?
Então, com a mesma proporção que você está esperando, você resiste às provações, às tentações, você não deixa se levar pelo pecado, resiste a essa fase que está na sua vida, porque Deus é fiel e Ele vai, tá certo? Trazer a resposta. Ele não vai deixar você, ou não vai nos deixar decepcionados. Você verá a fidelidade dele, tá certo? Vamos glorificar a Ele, vamos adorar, não vamos ficar murmurando, questionando, buscando porquês. Vamos na nossa fé, porque a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Hebreus 11 diz aqui: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e nós da atualidade vamos obter bom testemunho, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Abraço.